Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Horário de Visita do Hospital São José. Nos nossos momentos aqui, a gente sempre tenta trazer conteúdos interessantes, assuntos relevantes, que tragam informações para vocês aí. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu já queria ter trago aqui há algum tempo. Ela tem um conteúdo muito bacana, muito especial, que eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês. Doutora Denise Dávila Búrigo, seja muito bem-vinda ao podcast do Hospital São José, Horário de Visita. Obrigada, Kátia. Realmente, a gente já estava ensaiando, Né? já tinha comentado sobre o Jean, já esteve aqui, né? Então, estava ensaiando, ainda bem que agora deu certo aqui nesses momentos, aos 42 do segundo tempo do final do ano. Entre um intervalo e outro ali, conseguimos. Faz parte, né? Agora não tá atendendo só em Criciúma, tá atendendo fora também. Sim. Olha só. Mas vamos começar ali para desmistificar isso tudo. Para quem não sabe o que é, conta pra gente, doutora. A especialidade da doutora é coloproctologia. O que é este tema aí tão difícil até de falar às vezes, né? Sim, eu brinco que a minha especialidade, ela é tipo um trava-língua. Então, a pessoa, é colo, é o quê? É coloproctologia. É, de fato, uma especialidade muito específica, porque eu sou cirurgiã do intestino. Nossa. Então, traduzindo esse nome todo complexo, nós somos cirurgiões que tratamos problemas do intestino grosso, do reto e do ânus. Então, eu brinco também que todo mundo finge que não me conhece. Porém, quando a gente começa a falar sobre as questões da minha especialidade, todo mundo abre o coração e começa a falar de alguma coisa, algum episódio que teve na vida. Então, é isso aí. E é interessante porque geralmente a gente ouve falar dessa especialidade em homem, né? Homem ser especialista nisso. Agora, uma mulher... Eu acho que acredito que a doutora seja uma das... Olha, é raridade aqui na região, né? Na verdade, mulher. Só por homens durante muito tempo, né? Sim. E nas últimas décadas que a gente tem entrado mais nessas especialidades, né? E seguido essas carreiras cirúrgicas. E, na verdade, dentro da coloproctologia, quando a gente vai num congresso brasileiro hoje, né? Por exemplo, as cirurgias mais jovens são... a grande maioria mulheres. Olha. Então, a gente tem especialidades cirúrgicas em que a gente está mais presente já. Então, as pessoas vão começar a se acostumar mais. Mas, de fato, aqui na região... eu voltei de São Paulo, né, da minha especialização em coloprocto em 2018. E aqui, assim, de Florianópolis até o sul do estado, só eu que, né, em relação a operar aparelho digestivo, cirurgia intestinal, enfim, mais ninguém. Então... Olha, que bacana. De onde surgiu essa vontade, doutora, de ir para essa especialidade? Tem alguém na família que já era especialista, seguiu? Como é que foi essa descoberta? Não, na verdade, nem médicos, assim, meus pais não são médicos, né, irmã, não tem ninguém exatamente próximo, assim, né, mas eu fiz a faculdade aqui na Unesc, né, eu sou gaúcha, né, originalmente, mas já morava com meus pais em Florianópolis e vim para Criciúma justamente para fazer o curso aqui da Unesc. E eu fiz cirurgia, né, aqui no Hospital São José também. Então eu brinco, eu sou cria do São José, porque fiz o final da faculdade no São José, o internato, fiz a residência de cirurgia geral. E durante a faculdade já a área cirúrgica era o que mais me fascinava, assim. Então a gente tinha as aulas práticas de técnica operatória, tu tinha colegas que iam, ai que saco, cirurgia, ai que... né? E eu ia assim, né, fascinada pela área cirúrgica. E quando eu fui fazer a residência aqui, a parte de cirurgia digestiva, que também, assim, me fascinava. Então, a gente tem barreiras, né? Sim. Então, quando a gente é mulher e decide ser cirurgiã, a gente entra numa residência, né, predominantemente masculina, e quando a gente vai escolher, já é meio automático. O pessoal fala, tu faz cirurgia, vai fazer cirurgia plástica, vai fazer, né, já meio que encaminham a mulher assim como se a gente fosse ir para a área estética, enfim, o que não é demérito nenhum, mas é surpreendente quando a gente escolhe uma área assim, né, digestiva. Então, foi um caminho assim de ir gostando da especialidade até, né, a residência de coloprocto depois. A doutora brincou ali no começo, né, que quando as pessoas vão conversar contigo, assim, dá aquele receio, será que eu vou falar, será que eu não vou, mas depois abre o coração, né? Mas o que vocês tratam, assim, quais são os problemas, quais são as maiores queixas, como é que é a tratativa das pessoas quando te procuram no consultório e depois, caso haja necessidade de uma cirurgia, doutora?
O que nosso carro-chefe assim, de atuação são os problemas intestinais, do funcionamento do intestino e todas as consequências disso. Então, sem dúvida, o que eu mais atendo no consultório são queixas relacionadas às hemorroidas. Tá. Justamente quadros de constipação, de diarreia crônica, né, de coisas que alteram, que afetam a saúde intestinal. Então, sem dúvida, o que mais faz as pessoas nos procurarem é isso. Mas a minha especialidade também tem uma área muito importante que é a prevenção. Então, hoje a gente atua muito fortemente em prevenir o câncer de intestino, que é uma outra doença que a gente trata. Então, da parte cirúrgica, né, as cirurgias maiores que a gente faz são as cirurgias de câncer de intestino, né? O coloproctologista tem essa formação oncológica específica para tratar câncer de intestino. Né, essa questão de parecer sangue nas fezes, né, que deve assustar, porque nunca é normal. Então, sempre quando alguma coisa acontece, assim, na saúde intestinal, as pessoas me procuram. Sim. Essa incidência que a doutora falou, né, de câncer no intestino, ainda tem bastante? Tu vê bastante isso hoje em dia, doutora? Sim. Apesar da gente, nas últimas décadas, cada vez falar mais sobre prevenção, sobre colonoscopia, sobre exames preventivos, infelizmente ainda é o segundo tipo de câncer mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nossa. Então, nos homens só perde para o câncer de próstata, em incidência, e nas mulheres no câncer de mama. Sério? Nossa, eu não sabia desse número. E a doutora falou ali da colonoscopia, né? Todo mundo tem pavor, não é medo, é pavor, né? Sim. E até esses dias eu vi um post teu a respeito de uma não sei se era tratamento que eles estavam fazendo, alguma coisa que tu comentou, fez um comentário que até eu, que não tenho nenhum conhecimento da área da medicina, eu digo, gente, só pode ser uma pessoa, desculpe aí quem tá nos ouvindo, mas assim, ó, uma pessoa com nem um pouquinho de informação para saber daquilo, né? Mas a colonoscopia, doutora, explica a importância desse exame para as pessoas. A colonoscopia é um exame que, de fato, as pessoas, quando a gente fala, já se arrepiam, assim, já não querem fazer, mas ela é extremamente necessária, porque só com o exame de colonoscopia que a gente consegue, de fato, prevenir o câncer de intestino. Porque quando a gente faz a colonoscopia, a gente quer encontrar absolutamente nada no intestino grosso ou os pólipos. Os pólipos intestinais, eles que dão origem ao câncer de intestino. Então, essa é a beleza da colonoscopia. É a gente fazer um exame antes da gente encontrar qualquer lesão maligna. Então, por isso que hoje a recomendação é a partir dos 45 anos, todo mundo deveria fazer uma colonoscopia. E se esse exame é totalmente normal, se a pessoa não tem histórico de câncer na família, a gente repete a cada 10 anos. Nossa. Então, é um intervalo longo entre um exame e outro, mas isso faz a gente deixar o intestino daquela pessoa seguro contra o câncer de cólon. Porque esse câncer de cólon e de reto, que eu falei dessa incidência alta, ele só vem de pólipos. As pessoas me perguntam muito, Denise, mas a hemorroida vira câncer, divertículo? Nada mais vira câncer, a não ser os pólipos intestinais. Olha só. Então, quando a gente faz a colonoscopia e encontra algum pólipo, nos exames de colonoscopia eu encontro pólipos de 3 milímetros, né? Então, assim, a gente consegue fazer essa varredura no intestino grosso e retirar esses pólipos que são as lesões precursoras. Então, é super importante. A gente sempre ouve os médicos falarem, né, da prevenção, do cuidado, dos exames preventivos. Enfim, a doutora mencionou várias vezes aqui sobre a prevenção, né? E chega bastante no consultório, assim, aquelas pessoas que... Ai, doutora, eu tô sentindo uma dor há 6 meses. Há 5 meses. Mas eu acho que não é nada. Eu tomei um remédio e foi mascarando. E aí, quando chega, há necessidade de uma cirurgia, há necessidade de uma intervenção maior. Acontece bastante isso, eu acho, né? Acontece. E até tu foste econômica, assim, no período. Sério? Tem gente que fica... Eu atendo pessoas que falam assim, olha, eu tenho um sangramento intestinal há 6 meses, há 6 anos. Nossa. Há 3 anos, né? E eu sempre explico, sangrar, né? Para começar, que as pessoas têm que olhar, né? Depois de evacuar, tem que dar aquele confere ali, ver o que tá acontecendo, como é que tá o aspecto, né? E tem que olhar pro cocô. Não adianta, gente, todo mundo faz cocô, gente. Verdade, então, assim... Com a doutora Denise, a gente perde a vergonha de falar sobre essas coisas. Todo mundo faz isso e não tem mistério. Exatamente. Então, assim, tem que olhar, tem que verificar, tem que se atentar aos sinais, né, que o nosso corpo nos dá. Então, tem pessoas que ficam, assim, com uma queixa de sangramento, por exemplo, por anos, né? E isso é um risco muito grande. Isso é assumir um risco muito grande, porque...
de fato, em incidência, né, problemas de hemorroida, problemas anais, né, a incidência é muito maior. Mas não é raro o paciente nos procurar por uma queixa de sangramento, se autodiagnosticando com doença Sim. hemorroidária, e quando a gente faz um exame tem um câncer de intestino. Olha só. Então, Poderia ser evitado, né? Exatamente, né? E o problema disso também é o paciente já nos procurar quando a lesão já está avançada. Então, né, aquele momento em que, infelizmente, eu preciso dizer que não temos mais muito o que fazer por aquela pessoa. Então, para a gente como Olha, médico, assim, que quer fala, ajudar, quer né? prevenir, quer Sim. alertar, assim, é um momento muito ruim, muito impactante, assim, né? E a gente vê também, assim, né, a vergonha e o medo dos homens, né, de procurar essa especialidade aí médica para. Mas te procuram homens também? Procuram, É, mais mulher, eu acho, né? Porque tem esse tipo de conversa, assim, eu acho que é muito mais tranquilizador, digamos assim, conversar com uma mulher, pra gente, mulher, né? Mas homem também tem que perder a vergonha aí, não adianta. tem que ir. Não, sem dúvida, o meu volume de pacientes muito maior feminino, né? O meu público mais atendo homens também, e aí geralmente são homens em que a esposa ou uma filha ou, né, alguma familiar que é minha paciente traz quase pela orelha, assim, né? Não, fala aqui para a doutora Denise o que está acontecendo, o teu sangramento que eu tô vendo e tal. Então, realmente, e essa questão de tabu relacionada à saúde intestinal, à saúde anal, isso faz com que muitas pessoas convivam com desconfortos quase a vida inteira, Nossa, né? né? Triste. Então, eu tenho pacientes, né, aí, sobretudo mulheres nesse caso, que chegam para mim e falam assim: não, Denise, eu tenho 40 e poucos, 50 e poucos anos, e assim, eu não me lembro do meu intestino ser normal na minha vida. Eu sempre tive algum desconforto relacionado ao meu intestino. Então, assim, né, coisas que a gente precisa conviver bem com a nossa saúde, né? Eu brinco com as minhas pacientes, quando o intestino aparece na nossa vida, né, quando ele é um personagem na nossa vida, alguma coisa não tá certa, porque é para Sim. ele funcionar ali numa boa, sem causar desconforto nenhum. Vou fazer uma confissão aqui pros nossos. Viu? Todo mundo abre o Para coração. todo mundo aqui, tô abrindo o coração. Eu já consultei com a doutora Denise e eu achei muito interessante, assim, a forma como vocês atendem as pessoas. Vocês montaram uma clínica muito bacana, assim, vocês não têm mesa no consultório de vocês, onde vocês tratam a pessoa. Eu acho que isso traz um pouco mais de alento, né, para as pessoas. Assim, parece que eu tô bem pertinho e tô aqui para ajudar vocês. E algo que me chamou muita atenção também foi porque a preocupação de vocês em cuidar da saúde, não simplesmente assim, vamos fazer uma cirurgia porque é necessário. Essa preocupação eu acho que muito legal de vocês, assim, tanto a tua quanto o Dr. Jean, de cuidar da saúde da pessoa. Depois, se tiver que fazer cirurgia, nós faremos, obviamente, né? Mas isso veio de vocês, essa preocupação do cuidado com a pessoa, assim, doutora? O que despertou isso em vocês de fazer esse tipo de consultório, enfim? A gente sempre ouve muito nossos pacientes, né? E a gente sempre, infelizmente, ouvimos com frequência assim: ah, mas eu não me senti genuinamente ouvida, eu não, né? E infelizmente acontece, né, em qualquer área. Então, quando a gente foi delinear como seria o projeto ali da nossa clínica, eu falei: olha, eu quero, né, uma coisa bem diferente, assim, eu não quero aquele ambiente corporativo, espelhado, enfim, eu quero que as pessoas entrem aqui e tenham a sensação como se estivessem na nossa casa. Então, assim, até a arquitetura, tudo que a gente montou é para remeter a uma casa. A gente tem sofás desconstruídos na recepção e tal. E no nosso consultório especificamente, os pacientes entram e a grande maioria dá aquela paradinha assim na porta. Será E que é aqui? olha, e aí eu falo: não, pode sentar, fica à vontade. Aí falam assim: ai, que diferente, nunca vi num consultório assim, né? Porque realmente a gente não tem mesa entre nós e o paciente, né? Como se fosse uma salinha de visita, assim, pra gente. E é o que eu falo, assim: não, é que aqui é uma salinha pra gente bater papo, pra tu me contar o que tá acontecendo. Conta, abre teu coração. E aí a gente tem uma salinha em separado, que é a sala de exame, né? Enfim, mas isso de fato aproxima, Sim. porque imagina, eu tratando todas essas questões que são super tabu, né? O Jean, hoje, né, a grande parte, o grande volume de pacientes bariátricos, né? Sim. Então, pessoas que estão em momentos de muita fragilidade e que se encorajaram a procurar Sim. uma equipe para cuidar ajudar Claro. na saúde delas. Então,
a gente, desde o ambiente, quer imprimir isso, Sim. né? Que é a nossa forma de atendimento. Porque também tem pessoas que chegam assim, não, eu vim aqui porque eu sei que é minha hemorroida que tá sangrando, ou, né, coisa assim. E eu falo assim, não, mas peraí, como é que é a tua função intestinal? Pratica exercício, como é que é a alimentação? Toma água, não toma, né? Porque não adianta, eu falo para meus pacientes, olha, eu adoro operar. Né, quando eu e Jean, nós estamos lá no centro cirúrgico, assim, a gente é muito realizado com o nosso ofício, né, de ir lá e operar. Mas a gente tem que pensar numa melhora por inteiro, assim, do Sim. paciente. Então, a gente pensa numa melhora para o paciente de, né, incentivar. Não, olha, teu intestino vai, de fato, melhorar se fizer isso, isso e isso, né, no teu dia a dia. Então, não adianta a gente só ir lá e tirar o problema e pronto, né? Sim. A gente tem que dar essa atenção integral. Não, a doutora tocou num ponto muito interessante. Todos os médicos que já vieram aqui falar, conversar com a gente, contar sobre a sua especialidade, todos eles falam, repetem sobre a qualidade de vida das pessoas. Como que tu leva a tua vida? Qual é a qualidade de vida que tu implementou na tua rotina? Isso, e como é incrível, difícil entrar isso na cabeça do ser humano, né? Meu Deus, porque isso desmistifica ou, sei lá, deleta um monte de problema que as pessoas poderiam, né, ocasionar na vida aí futuramente ou até a curto prazo, né? Mas a doutora falou ali também, puxou esse gancho de que se sente muito feliz fazendo cirurgia, porque, né? E a doutora falou também que é fruto ali do Hospital São José, começou ali também nessa base. Viu bastante evolução nesse tempo, doutora? Desde que começou a tua residência, o internato, até agora. Conta um pouco, assim, qual é a tua visão hoje? Nossa, hoje eu consigo enxergar isso no Hospital São José. Eu brinco no centro cirúrgico ali, que eu já tô ali há tanto tempo que eu já tô falando na minha época. Na minha época era assim. Então eu brinco com os residentes ali também, que a gente fala assim, na minha época que a gente já tava ficando velho, né? Não, mas eu fiz a residência médica ali quando ainda era o centro cirúrgico antigo. Aí quem já, né, convive há mais tempo eu com o lembro. centro cirúrgico lembra. Na minha época. Na nossa época. Então, o centro cirúrgico, ele tinha 5, 6, eram 6 salas, 5 que eram as salas que a gente mais usava, mais ativas. Uma salinha desse tamanhinho, que era o estar ali, que a gente ficava, né, entre uma cirurgia e outra. E imagina, o volume. Agora levemente descentralizou um pouco com outros hospitais na região, também atendendo urgências e tal, mas há 10 anos atrás, que em março completo 10 anos como cirurgiã, já brinquei que eu quero festa, porque lá, né, no final ali 2010, 2011, 2012, só tinha o Hospital São José. Né? Então, em relação a urgências, né, tudo drenava ali para o hospital. Hoje ainda, né, tem algum hospital outro na região que também absorve, né, algumas cirurgias, enfim, mas na época era o Hospital São José. Então, por isso que a gente sempre fala que a comunidade aqui de Criciúma e de toda a região tem que valorizar muito o hospital, porque é um hospital que cuidou e cuida há décadas, né, literalmente, né, da região, da população aqui da região. Então, na época, a gente tinha aquele centro cirúrgico, assim, sempre, né, o pessoal, né, os colaboradores do centro cirúrgico, sempre incomodei muito a enfermeira Liliane e a André, que ainda estão lá hoje, e eu brinco que a gente chegava lá na portinha e só gritava o nome delas, precisa de uma sala, né, tem uma urgência. Então, hoje, entrar no centro cirúrgico com 13 salas, né, um centro cirúrgico em que a gente vê a tecnologia agregada, assim, foi um salto muito grande, né? Então, pra gente que conviveu, assim, já com o centro cirúrgico antigo, né, e a gente vê cada ala sendo reformada, sendo revitalizada, e agora a gente, né, eu, como várias outras pessoas, estamos ansiosos pelo novo projeto do hospital, né? Então... tá aí, em breve. Algumas mudanças já começam em breve agora, que eu já soube aqui, um spoiler. Mas é muito interessante, né? A gente vê a evolução do lugar do qual a gente também fez a nossa história, construiu parte da história, ver esse crescimento, assim, né? Hoje a doutora entende que a tecnologia se tornou um grande aliado para vocês que também são cirurgiões, a necessidade, é necessário estar sempre atento a essas novas tecnologias. A gente vê... Eu não sou médica, mas eu tô sempre convivendo lá com vocês, dentro do centro cirúrgico, assim, só tem preguiça de botar aquelas roupas, assim, mas enfim, é necessário, mas eu vejo quanta tecnologia, para mim, que sou leiga no assunto, imagino para vocês que estão ali utilizando, né, daqueles materiais. A tecnologia hoje se tornou um grande aliado para vocês, doutora, nesse processo cirúrgico?
Sem dúvida. Eu e o Jean, nós somos entusiastas, assim, tudo de novo e tal. A gente quer, no mínimo, se inteirar e praticar e fazer para trazer para os nossos pacientes as opções, né? Então, para vocês verem como acontece essa linha do tempo, né? 10 anos atrás, a cirurgia por videolaparoscopia, ela ainda tinha algumas restrições. Hoje, a gente opera, eu e o Jean, a gente opera as cirurgias que são realizadas por vídeo, a gente faz tudo por videolaparoscopia, né? Então, a cirurgia de câncer de intestino, a cirurgia bariátrica, a cirurgia de endometriose, que a gente também faz. Então, é tudo por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que a gente faz só umas pequenas incisões ali no abdômen do paciente, e isso faz com que a gente tenha inúmeros benefícios, né? Porque a gente faz o paciente retornar às suas atividades muito mais cedo, a gente faz a pessoa ter menos dor no pós-operatório, a recuperação ser muito facilitada, né? E agora a gente está flertando já com a cirurgia robótica. Nossa. Então, é esse o andar, assim, é sempre agregar tecnologia que vai trazer algum real benefício para os nossos pacientes. Né? Sempre pensando no paciente, né? Porque quanto menos tempo o paciente fica no hospital, mais rápido a recuperação e assim a vida... Menos dor, menos remédio, volta ao normal mais rápido, né? E nesse tempo, a doutora falou aí que vai 10 anos, né, da tua especialidade, da formação na tua especialidade, mas teve quanto tempo de medicina? 6 anos? 6 anos. 6 anos. Daí 2 anos de cirurgia geral. Aí eu fiquei aqui na região trabalhando uns 2 aninhos, depois fui fazer mais 2 anos de coloproctologia em São Paulo. Bastante tempo, né? E daí, nesse tempo todo, assim, eu sempre gosto de perguntar, porque eu adoro ouvir histórias, assim, histórias de superação, tem histórias que marcaram a tua vida, assim, que tu lembra com carinho, que tu diz assim, nossa, e que alívio, que bom ter ajudado essa pessoa. Não sei, eu tenho muito isso no meu coração, assim, quando eu ajudo alguém, quando eu faço alguma coisa que eu consegui ajudar uma pessoa, aquilo me satisfaz mais do que a própria pessoa que foi ajudada, né? Tem histórias assim, doutora? Temos. Ainda bem que a gente coleciona várias dessas. Ai, que bom, que bom. Agora, essa semana mesmo, retornou uma das coisas que eu gosto mais, assim, que me dá uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? É quando a gente passa a tratar várias pessoas da mesma família. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque ninguém recomenda algo que não ache excelente para algum familiar seu, para alguém que ame, né? Então, eu vejo aquele movimento, assim, vem a mãe da família, aí daqui a pouco ela traz o marido, aí daqui a pouco é uma filha que também tá com desconforto, um irmão, um tio, enfim, assim, quando a gente vai tratando várias pessoas da mesma família e essas pessoas a gente vai tendo essa continuidade, as pessoas retornam e voltam assim, não, doutor, eu vim aqui só para fazer a prevenção que tu me orientou e tal, então isso é muito gratificante, né? E a gente fazer, justamente como tu comentou antes, tem gente que não internaliza, né, essa questão que a gente fala sobre estilo de vida e como isso impacta. Então, a gente vê que a gente toca, de fato, uma família e faz aquela família mudar seus hábitos para melhor, né? Quando a gente... trata um câncer de intestino e devolve a pessoa para a família dela, assim, com aquilo curado. Assim, é de arrepiar, realmente. Eu lembro de uma história, eu estava no centro cirúrgico, meu filho fez cirurgia de amígdala, coisa simples assim, e eu lembro que nunca esqueço, era um cirurgião não lembro, mas era câncer, assim, e eu lembro quando ele veio, o cirurgião veio até ele, conversou com a família, levou, eu não lembro quem era o médico, levou. E depois de muitos anos, eu encontrei essa pessoa na cafeteria ali do hospital. E ele lembrou do meu nome e disse assim, oi, Kátia, tudo bem? Vê ele curado. E daí, nisso, entra o médico que operou ele. Não sei se foi lá para fazer um encontro, sabe, assim. Mas eu achei tão legal isso. Acho que traz um alento, né? Dá mais fôlego para vocês continuarem, né? Quando vocês ouvem e presenciam essas histórias, né, doutora? Sem dúvida. Essa parte, a pessoa... voltar e te falar assim, nossa, minha vida melhorou muito. Nossa, agora eu não tenho mais aquela preocupação, agora eu não tenho mais o desconforto, assim, é o que dá sentido a tudo, porque, de fato, como a gente comentou, a gente faz
né, foram períodos de formação longos, né, é faculdade, é especialização, é residência, a cada etapa dessa que a gente vai cumprindo, a gente tem que é submetido a provas, a gente, né, então, e a gente não se contenta. Ano passado eu passei o ano inteiro indo a São Paulo porque eu fiz uma pós-graduação no Sírio-Libanês de endoscopia terapêutica, porque queria me atualizar, às vezes a gente tem que buscar ativamente, né? Porque as novas tecnologias, elas não vêm. Qual é a diferença da endoscopia terapêutica, doutora? Na verdade, é um segmento bem específico para a gente fazer mais procedimentos endoscópicos, né? É por colonoscopia. Então, como eu tiro lesões, né? Esses pólipos, né? Tem pólipos pequenininhos, mas tem lesões maiores, que hoje a gente consegue também tratar com sucesso por colonoscopia, né? Então, tem pólipos que a gente retira que tem 5, 6 centímetros, mas que ainda são benignos. Então, a gente consegue fazer o tratamento através da colonoscopia sem precisar submeter o paciente a uma grande cirurgia para tirar o segmento do intestino. Então, uma parte bem específica que a gente tem que ir atrás sempre para se atualizar. Esse procedimento a doutora também faz no Hospital São José? Sim. Também faz ali. Sim. E outros procedimentos, além da colonoscopia, a doutora faz outro procedimento além das cirurgias no Hospital São José, ou são só esses? As cirurgias e a colonoscopia. Mas os atendimentos é no consultório e atende ali também? Não, só no consultório. Só ali na estima. Ah, só ali na clínica. Mas é muito bacana, né? A gente ouvir essas histórias e ver o crescimento de vocês, ver o desenvolvimento do hospital, ver onde o hospital quer chegar, ver tudo aquilo que está trazendo de tecnologia, ofertando isso para os médicos. A população tem visto isso, né? Tem visto esse crescimento. E é muito interessante, a doutora falou ali, né, que a gente se especializa, fiz um ano inteiro, as pessoas acham que é só lá fazer a faculdade e voltar, né, doutora? Nada. Não sabe, né, depois quanto é suado ainda nesse longo do tempo, né, para poder atender as pessoas com ainda mais qualidade e qualificação, né? A gente... ali dentro do hospital, né, como tem a parte de escola, né, por ser um hospital escola, a gente vê os alunos ali do internato, né, da faculdade, aí os residentes, e aí eles lá cansados, falando, nossa, né, é engraçado a gente ver realmente o nível de maturidade profissional, né, que as pessoas vão, né, adquirindo e vão se desenvolvendo, porque, nossa, hoje em dia eu tenho 1000 atribuições a mais do que na época da residência, mas a gente achava que, meu Deus, era terrível. Mas são momentos da vida em que a gente tem que nutrir a nossa dedicação total, né? Então, o hospital também tem essa parte de ensino ali, as residências, né? Que já tem décadas também de atuação, né? Trazendo profissionais. Aí a gente faz o que dá aqui, o que a gente, né, precisa complementar, a gente vai para fora do estado, traz para cá, né? Então, todos os anos ali no hospital formam 30, 25, 35 residentes, né? Isso é muito legal em várias especialidades, né? E algo que vocês fazem muito legal, tu e o doutor Giancarlo, que é dar essa instrução, digamos assim, tem um nome, eu acho, não sei se é um curso, não sei se é para instruir esses novos residentes de como é que é a vida do profissional médico, né? Porque muitos médicos saem ali da faculdade, da residência, enfim, achando que é só montar o consultório, mas tem ali a parte de contador, tem a parte administrativa, tem a gestão, tem tudo isso, né? De onde surgiu essa vontade, doutora, de vocês? Foi a necessidade também? Como é que foi isso? Na verdade, isso começou muito antes da pandemia ali. O Jean, como ele é preceptor ali do internato médico, né? Da última turma ali, a última fase, né? Os formandos mesmo na faculdade. E a gente via muitos deles completamente perdidos, assim, tá, mas eu preciso de um alvará para trabalhar, como assim, né? E então esses pormenores, às vezes, durante a formação, não acabam sendo tão focados, né? Então, a gente, já antes da pandemia, a gente fez uns eventos presenciais que a gente nomeou de MEDEX, que a gente fazia com os formandos, e aí a gente pegava um pessoal, né, um escritório de contabilidade, um advogado, né, alguém especializado em desenvolvimento pessoal, né, em gestão de carreira, justamente para pensarem, né, em como desenvolverem as suas carreiras, entenderem a importância da formação, né? A gente tenta passar muito isso para os alunos, para os residentes, porque não adianta, não tem atalhos. Sim.
né? Então, infelizmente, a gente, como em qualquer outra área, a gente tem observado profissionais que querem atalhos. E isso não é bom para a população, né? A população é leiga, eles não sabem, né? Olham lá assim, mas esse doutor está me indicando isso aqui, então eu vou fazer. Sim, né? Uma certeza. credibilidade automática. Sempre, né, para as pessoas. Exato, é uma credibilidade automática que o médico tem, que ele tem que ter responsabilidade, né? Quando a gente vai lá, se forma, né, se cadastra, né, se registra no Conselho Regional e ganha aquele númerozinho, né, que a gente passa a atuar, né, a reger a nossa atuação, é uma responsabilidade enorme, né? Então, essa semana ainda a gente estava em cirurgia na segunda-feira à tarde. E aí foi um pensamento que eu nem externei, assim, a gente lá operando, e eu pensei, nossa, o que a gente faz é sensacional. Porque a gente invadir, de certa forma, o ser humano, sim, né? E lá, né? Arrumar, consertar, melhorar, né? Fazer alguma intervenção para melhorar a vida daquela pessoa é uma responsabilidade gigantesca, né? Então, a gente, sempre quando conversa com qualquer aluno, eu sou preceptora da Liga de Cirurgia Geral ali da faculdade, então já são os alunos interessados em cirurgia, né? Então, isso a gente sempre fala, olha, é uma área muito legal, né? Porque a gente, né, é suspeito para falar, enfim, né? Mas é uma área muito legal, mas de uma responsabilidade muito grande. Então, a visão sobre o paciente tem que ser assim, tem que ser integral, tem que ser individualizada, né? E aí a gente vai tentando plantar essa sementinha. Vários segmentos aí dentro da medicina que ficam... tem que fazer, tem que ser feito, né? Não adianta a gente, bem como a doutora falou, não adianta procurar atalhos. Tem que ser feito para ter o consultório, para atender no hospital. Às vezes eu vejo, chegam uns médicos lá no hospital com um monte de documentos ali, né? Para poder fazer parte do corpo clínico, enfim, mas é necessário. A gente precisa saber quais são as qualificações e tudo aquilo, né? E ao longo da trajetória ir crescendo e aprendendo com todo mundo. Mas é muito bacana saber que a gente tem uma mulher aí na área da coloproctologia na nossa cidade, muito influente nas redes sociais. Sigam lá a doutora Denise, eu falo o teu Instagram ali para as pessoas. Doutora Denise Procto. Olha, segue lá que vai ter várias dicas. Se tu ficou com alguma dúvida, vai ter dica. Tenho certeza que eu já fucei o Instagram dela para ver alguma coisa. Doutora Denise, mas é sempre uma alegria, né, te ouvir conversar, bater esse papo descontraído. Vamos marcar uma mesa com o doutor Jean, vocês dois? Vamos, com certeza. Ficou aqui marcado já, então vamos fazer uma mesa com o doutor Jean, doutora Denise, aqui no horário de visita do Hospital São José. E a gente tenta fazer esse bate-papo, doutora, para desmistificar um pouco a medicina que às vezes as pessoas têm medo. Tem medo de ir no cirurgião, tem medo de, enfim, no neurologista. Então, a gente gosta de trazer os médicos e outros profissionais do hospital para que eles contem um pouco da realidade, a realidade como ela é, né? Mas obrigada pela participação. Já está marcado aí, vou só mandar uma agenda para vocês para a gente fazer um outro horário de visita aqui do Hospital São José. Topamos, então? Pode deixar que a gente vem, a gente se organiza e vem. Foi certo. Um prazer, é sempre um prazer conversar contigo. Já tinha conversado sobre vir aqui no horário de visita. O Hospital São José, ele, como eu comentei, ele está sempre será, né, um marco, né, na minha carreira, na minha atuação profissional, na minha formação. Então, sem dúvida, tenho um carinho muito grande pela instituição e espero contribuir e de fato, ali nas redes sociais, eu tô ali para fazer vocês entenderem um pouquinho mais sobre o funcionamento do corpo de vocês, né, entender as coisas relacionadas à minha especialidade, mas ali tem vida, tem receita com a minha filha, tem de tudo, dá para se divertir, dá pra gente rir, a gente se informar. Então, essa presença também é pra gente trazer e democratizar a informação, que hoje é super importante. E leveza também, né? Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada e sucesso sempre para vocês. Obrigada. Então é isso, o horário de visita de hoje fica por aqui. A gente se encontra em outro episódio por aí com um convidado também muito especial. A gente se vê lá.